Olá pessoal, hoje a gente vai continuar no módulo 3, desenvolvendo o que a gente começou nas aulas passadas, que é como é que a gente resolve a ADO de ordem superior. Tá? Então, como eu falei, isso aqui vai ser fundamental para todo o módulo 3. Então a gente vai trabalhar no caso de coeficientes constantes, o módulo 3 inteiro, tá? Então a gente começou com o caso homogêneo, vamos lembrar rapidamente como é, que é você tem uma EDO de ordem n. Então, isso aqui são as n derivadas. Primeiramente, a gente trabalhou o caso homogêneo. Tá? E para coeficientes constantes, a gente viu que a gente tem aquele método das raízes características. Né? Que você primeiro pega o polinômio característico, que agora vai ser um polinômio de grau n. Beleza? Acha as raízes. E achar as raízes é a mesma coisa que fatorar. E é importante levar em conta a multiplicidade das raízes. Certo? Então você acha as raízes com suas multiplicidades. De modo que as raízes que aparecem aqui são todas diferentes umas das outras. E aí a vantagem de fazer isso, se eu fatoro o meu polinômio característico, eu consigo fatorar a minha EDO. Como é que eu vou fatorar a minha EDO? Escrevendo ela com o operador D, né? Você reescreve a EDO com o operador D, operador de derivada. Né? Lembrando que esse operador, ele opera da esquerda para a direita. Então, quando eu faço isso, eu tenho que botar minha função à direita. E aí, fatorar o polinômio característico permite a gente fatorar a EDO do mesmo jeito. Beleza? Aqui aparece D menos as raízes. Então a gente já tinha feito isso para a ordem 2, só que a gente fez isso para a ordem 2 e deixou de lado. Para resolver a EDO de coeficientes constantes de ordem 2, a gente não precisava desse D. A gente só precisava das raízes, que eram poucas possibilidades. Agora aqui tem muito mais possibilidades. Então aqui a gente não vai poder deixar de lado essa fatoração. Tá? Então se eu fatoro o polinômio característico, eu fatoro a EDO. A vantagem de fatorar a EDO é que você reduz o problema de resolver a EDO para vários problemas menores, várias EDOs menores. Você tem várias EDOs de ordem menor. Tá? E aí a gente aprendeu a saber o que acontece com multiplicidade, que pode ser aqui maior do que 2. Então o que acontece é simples, aparecem a solução correspondente a esse pedaço, vai ser um polinômio de grau estritamente menor do que a multiplicidade, e o R1, se for uma raiz real, dá origem a uma exponencial, como sempre. Tá? Quando é raiz complexa, é muito parecido, a multiplicidade dá origem a polinômios. Só que agora, além da exponencial, eu vou ter senos e cossenos, né? Se a raiz for complexa. Então vamos escrever A mais BI. Nesse caso vai ter E de AT cosseno de BT mais E de AT seno de BT. Sempre lembrando que a parte real vai para a exponencial e a parte imaginária vai para o seno e cosseno, como acontecia para a ordem 2.
E a novidade é que agora podem aparecer esses polinômios, que de novo tem grau estritamente menor que a multiplicidade. Os coeficientes arbitrários, né, vão aparecer nesses polinômios. E aí você resolve cada pedacinho, soma todos eles. A gente provou nas últimas aulas que isso vai te dar a solução geral dessa EDO aqui. Beleza? Lembrando que, né, as raízes... Deixa eu manter isso aqui. As raízes complexas sempre aparecem aos pares, né? Então esse pedaço aqui, se aparece uma raiz, vai aparecer outra também. A conjugada vai aparecer com a mesma multiplicidade. Na verdade, esses dois pedaços que a gente escreveu aqui corresponde a você olhar essas duas raízes juntas. Tá? Outra maneira de escrever isso, que às vezes vai ser conveniente, tem como escrever isso tudo numa expressão só, completando o quadrado, né? Quem já usou isso para ordem 2, vocês já usaram em cálculo 1. É o que você pode fazer quando você tem raízes complexas. Beleza? Lembra que no meio do caminho para chegar aqui, nessa solução geral, a gente usou exponenciais complexas, né? Só que no final não tem nenhuma exponencial complexa. Tudo real aqui. Então lembrando que aqui nossas EDOs são reais, tá? Os coeficientes são constantes reais e nossas soluções são reais. Então a exponencial complexa para a gente foi só um meio do caminho auxiliar para chegar em soluções reais. Isso aqui vocês têm que saber de trás para frente, de frente para trás, beleza? Por que de frente para trás? Agora, por exemplo, a gente vai usar esse método de raiz característica de ordem superior. Percebe que ele é para EDO homogênea, né? A gente vai usar ele para resolver EDO não homogênea. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar com um exemplo simples, que a gente já sabia fazer. Esse exemplo aqui, de ordem 1. E aqui com forçamento. Esse aqui é não homogêneo. Tá? Esse aqui a gente poderia usar, como é linear, dá para usar fator integrante. Mas vamos fazer de outro jeito. Primeiro faz assim, essa aqui ela tem uma homogênea associada, que é essa. E essa homogênea associada é fácil de resolver, né? Aqui tem raiz 2, então a solução da homogênea os múltiplos de exponencial de 2t. Agora, a sacada aqui é perceber que esse forçamento ele também é solução de uma EDO. Esse forçamento é solução de uma EDO com qual raiz? Só olhar aqui, né? Menos 5, né? O forçamento é solução. Como é que eu fabrico uma EDO com raiz menos 5? Essa EDO aqui. Beleza? Então, o forçamento é um cara que, se eu botar aqui, dá zero. Certo? Por que eu sei disso? Porque eu sei as soluções, sei a cara das soluções de EDO. É isso que eu quero dizer quando eu falo que vocês têm que saber isso aqui, de trás para frente, de frente para trás. Tanto de sair de uma EDO e chegar nas soluções, quanto de, tendo soluções, fabricar, cozinhar uma EDO em que aquele cara é solução, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá, mas qual a vantagem disso? A vantagem é você olhar isso aqui. Então isso aqui está dizendo assim, esse forçamento que não é zero, né, a equação é não homogênea, se eu botar D mais 5, se eu aplicar D mais 5 nele, ele zera. Ele anula o forçamento. Então um jeito de transformar essa EDO numa EDO homogênea é aplicar D mais 5 dos dois lados. Olha que legal.
Então, pega esse EDO, que é a nossa EDO original. É não homogêneo, tem esse forçamento. Mas esse forçamento é solução dessa EDO. Não é? Então, se eu botar esse forçamento aqui, anula. Então, aplica esse D mais 5 dos dois lados, que do lado de cá vai anular. E aí minha EDO, que era de ordem 1, virou uma EDO de ordem 2. Então, de ordem 1 não homogênea, virou ordem 2 homogênea. Permite a gente homogeneizar as EDOs. E aí eu estou dizendo o seguinte, a minha ideia é achar a solução dessa daqui, né? E aí uma maneira é fazer isso aqui, transformar esse EDO numa homogênea. E o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que se y é solução dessa primeira, também vai ser solução dessa segunda. Tá? Percebe que isso aqui não vale a volta, né? É só numa direção. Por exemplo, toda a direção dessa primeira é a direção dessa segunda. Então essa segunda, a vantagem é que ela é homogênea. Né? Então homogênea a gente sabe resolver. Como? Assim. Qual vai ser a solução dessa daqui? Vai ter uma raiz que vai vir daqui. E depois vai ter outra raiz. Vou fazer isso de azul. Aqui é homogêneo. A parte homogênea. E depois tem outra raiz que vai vir daqui. Tá? Então eu estou dizendo assim. Toda solução dessa EDO é solução dessa, né? As soluções dessas são assim, então toda solução dessa EDO tem essa forma. Esse daqui não me deu ainda quem é o y, que é o que eu quero saber, mas me deu a forma do y. Tá? Então, com certeza, a solução dessa vai ter essa cara. Quem eu tenho que determinar aqui para saber a solução mesmo? Sair da forma e ir para a solução. Bom, o único cara que eu tenho para determinar aqui é o A, né? O C1 eu consigo determinar? Pela EDO? Não, né? Quem vai determinar o C1, a gente sabe que são as condições iniciais. Tanto que como é que você determina essa constante aqui que está faltando? Bom, se eu sei que essa equação tem uma solução dessa forma, para saber quem é a solução mesmo, só tem um jeito: substituir. Tá? Sempre que a gente está procurando soluções de determinadas formas, a maneira é substituir na EDO. Quando eu substituir, o que vai acontecer com essa parte que vem da homogênea? Essa parte que vem da homogênea, quando eu substituo aqui, qual contribuição que vai dar para o forçamento? Nenhuma, né? Vem da homogênea, isso aqui zero. Então, na verdade, eu tenho que olhar só para isso aqui, lembra? É aquela história de solução particular. Isso aqui é a solução do homogêneo, isso aqui é a solução particular. Então, esse método permite a gente determinar primeiro a forma de uma solução particular e depois determinar a solução particular. Como é que eu determino a solução particular? Percebendo primeiro que a solução particular é isso aqui, joga fora o que vem da homogênea, e depois, na hora de substituir, na verdade você precisa substituir só a solução particular. Tá? Isso vai permitir determinar o A. Tá? Nessa hora, a gente tem que voltar para a equação. Estou procurando soluções da não homogênea dessa forma. Né? Então substituo. E aí refaz as operações. Isso aqui é derivar isso aqui, depois multiplicar por menos 2. Beleza? E aí fica uma equação, fica a seguinte equação. Esse lado aqui dá isso. E eu quero que isso aqui dê o forçamento, né? Quero que seja a solução desse cara. Então isso aqui tem que dar o forçamento. Então, quem tem que ser o A? Para determinar o A, basta cortar essas exponenciais. Beleza? E eu determino o A. O A tem que ser esse valor aqui. Então, pronto. Achei minha solução particular. E pronto. Achei minha solução não homogênea. Então, qual a beleza desse método? A beleza é porque a gente sabe que
quando a gente tem equações não homogêneas, a gente tem que... O método que a gente tinha antigamente, que era a variação dos parâmetros, ou mesmo resolver por fator integrante, a gente tem que integrar, né? Esse método não. Esse método, para achar a solução particular, você não precisa integrar. Você precisa determinar a forma da solução particular e depois, para determinar quem é a solução mesmo, você precisa substituir, ou seja, você precisa derivar só. Então, qualquer situação que você troca uma derivada, troca uma coisa que antes você integrava por agora derivar, você tem que ficar muito feliz, né? Derivar é muito mais fácil do que integrar. Beleza? E a gente faz isso para determinar essa constante. Tá? Então, essa maneira de resolver equações não homogêneas, transformando primeiro numa equação homogênea, que é o que a gente fez aqui, anulando o forçamento, costuma se chamar de, ou método do anulador, porque você anula o forçamento, e aí depois que você anula o forçamento, você consegue uma homogênea que te dá a forma da solução particular. Para saber a solução particular mesmo, você precisa determinar essa constante. Então também esse método também é chamado de método dos coeficientes a determinar. Que esses são esses coeficientes aqui. É importante você perceber a diferença entre esses coeficientes e os coeficientes que vêm da homogênea. Os coeficientes que vêm da homogênea você não determina com a equação, né? Você determina com condições iniciais. Beleza? Então, bacana. Usando isso aqui, a gente consegue reduzir algumas equações não homogêneas para equações homogêneas e reduzir a solução de equações não homogêneas para derivar ao invés de integrar. Tá? Esse método que é o que a gente está vendo agora, coeficientes a determinar. Se baseia nessa ideia de anular o forçamento, que é uma ideia bem natural, né? E aí, eles lembrando como é que se anula o forçamento? Se anula o forçamento resolvendo EDOs de trás para frente. Você pega... Fazer esse agora. Então, esse é outro de ordem 1. Então, a gente está fazendo aqui mais para exercitar. Porque esse aqui daria para fazer com fator integrante. Ou, se você não quiser integrar, né, faz assim, porque aqui você só deriva. Então, você tem esse forçamento. Como é que eu anulo o forçamento? Percebe que o forçamento é solução de uma EDO. Como é que eu fabrico a EDO, que ele é a solução? Olha aqui, ó, é uma exponencial 2, né? Então, ele é forçamento, é solução disso aqui. Então, tá vendo? Eu estou resolvendo a EDO ao contrário. Partindo de uma solução, eu estou indo para a EDO. Então, a gente diz que esse D-2 anula o forçamento. Então, se eu pego uma EDO, aplico o D-2 dos dois lados, então percebe que esse primeiro D-2 ele vem da equação original. Esse segundo vem para anular o forçamento. Tá? Então eu faço isso, anulo o forçamento. Só que aí a raiz menos 2 aqui aparece com multiplicidade. Beleza? Então eu saio de uma equação não homogênea e vou para uma equação de ordem maior, homogênea. E aí, de novo, a equação homogênea, como é que eu resolvo? Assim. Né? Tem uma raiz só com multiplicidade 2. Então, aqui é 2. Aqui é 2. E como tem multiplicidade, aparece esse t aqui. Beleza? E a sacada que você tem que ter é que esse primeiro cara aqui vem da homogênea, né? Vem da homogênea associada. Esse segundo cara que vem de eu ter matado, de eu ter anulado o forçamento. Tá? Então, na hora de determinar a solução particular, eu tenho que ver o que veio da homogênea e o que não veio da homogênea. Né? Isso aqui veio da homogênea. Então, solução particular é só isso aqui, é só essa constante que eu vou conseguir determinar. Tá? E esse método é bem bacana que ele se autocorrige. Se você vacilar e, não, vou determinar essas duas constantes. E como é que você determina? Né? Substituindo.
Agora, se você substituir, essa primeira constante vai sumir. Né? Justamente porque esse cara é solução disso aqui. Então, mesmo se você tentar, você não vai conseguir determinar essa primeira constante. Você só vai fazer conta à toa. Então, para não ficar fazendo conta à toa, perceba que vem da homogênea e perceba o que é a solução particular. O que você vai determinar é a solução particular. Tá? Porque esse método ele te dá a forma da solução particular. E para determinar a solução particular mesmo, como é que você faz? Substitui, mas só esse pedacinho. Tem que ter essa esperteza de ver o que veio da homogêneo, o que não veio da homogêneo. Beleza? E aí você pega isso que não veio da homogênea, tá? E substitui do mesmo jeito, como a gente fez antes. Substitui na EDO e obtém essa equação. Isso vai te dizer quem é o A. Com células exponenciais, A igual a 4. Então, essa é a solução particular e essa é a solução geral. Então, a partir do momento que você tem a solução geral, dessa não homogênea aqui, aí você pode partir para resolver PVI, etc. Beleza? Outra coisa bacana desse método, que ele se autocorrige, é que essas constantes que você tem que determinar, na hora que você substitui na EDO, se você cair em alguma equação que você não consegue determinar as constantes, está errado. Tem alguma coisa errada. Ou você fez alguma conta errada quando você substituiu, ou você fez alguma conta errada para achar a forma da solução particular. Porque esse método aqui garante. Se você sempre consegue determinar essas constantes. Tá? Sempre vai cair numa situação que você consegue determinar. Esses primeiros exemplos que a gente está fazendo, só tem uma constante para determinar. Vocês vão ver na lista de exercício e em outros exemplos que tem mais constantes para determinar. Mas se tiver feito tudo certo, você sempre vai conseguir determinar essas constantes. Então esse método se autocorrige nesse sentido também. Beleza? Então é um método bacana que permite você resolver a equação não homogênea, transformando ela numa homogênea. Beleza? E aí a gente fez dois exemplos. Vamos tentar entender quando é que esse método funciona em geral. Ele funciona para qualquer EDO não homogêneo, onde o termo não homogêneo seja ele mesmo uma solução de uma EDO. Tá? Então, o termo não homogêneo para esse método funcionar, ele tem que ter alguma forma assim. Beleza? Porque se ele tiver alguma forma assim, eu consigo anular ele. Como? Por exemplo, os primeiros casos que a gente viu, se tiver um forçamento da forma exponencial de RT, como é que se anula? T menos R. Se, além de exponencial de RT, tiver um T vezes exponencial de RT, T ao quadrado, etc., como é que se anula? Como é que se anula polinômios vezes exponenciais? Uma raiz R com multiplicidade. Tá? Qual multiplicidade? Aquela história, né? Se aqui você tem um polinômio de grau, sei lá, 3, aqui vai ser multiplicidade 4. Aqui, por exemplo, o caso anterior era a multiplicidade 1, né? Tem polinômio de grau 0, então multiplicidade 1. Em geral, tem polinômio de grau estritamente menor do que m. Quem vai anular ele é multiplicidade m. Beleza? Se você tiver exponencial vezes cosseno de bt, quem é que vai anular? Vai ser isso aqui agora. Isso aqui vai anular. Tá? Então, se for só exponencial mesmo, tudo com multiplicidade 1. Né? Lembrando que você tem que botar a raiz e a conjugada dela. Ou, você também pode escrever isso, né? Encurtar e escrever isso daquela forma. Quadrados completados. Então, isso vai anular esse tipo de forçamento. Beleza? E se tiver esse tipo de forçamento? Isso aqui eu fiz com cosseno, mas o mesmo vale com seno. Tá? Tanto cosseno quanto seno é anulado pela mesma coisa, porque ambos são soluções de uma EDO que tem esse anulador. Tá?
E se for a mesma coisa com multiplicidade aqui, com polinômio, quem vai matar o polinômio é a multiplicidade. Então é a mesma coisa de cima. O caso de cima é o caso de multiplicidade 1, né? Eu vou fazer assim. O caso geral, de multiplicidade m, é isso aqui. Tá? Isso anula polinômio de grau estritamente menor do que m. Beleza? Um caso particular, que é o primeiro aqui, é se eu tiver o forçamento, se o forçamento for um polinômio, como é que eu anulo? Ó, você pode raciocinar desse mesmo jeito, com r igual a zero. Então você vai anular polinômio como? Se for um polinômio de grau estritamente menor do que m, você vai anular derivando m vezes, tá? Que é o que está aqui. Então, esse método funciona para esses tipos de forçamento. Então, nesse sentido, ele é mais restrito que os coeficientes a determinar. Perdão, que a variação dos parâmetros. Variação dos parâmetros aqui podia ser qualquer coisa contínua. O método funcionava. Aqui não. O forçamento tem que ser algum cara que já é solução de uma EDO. Esse tipo de função aqui. Tá? Então ele é mais restrito. Mas esse tipo de forçamentos são os forçamentos que aparecem em muitos casos. Né? Você dá uma força externa exponencial, uma força externa senoidal, ou uma força externa senoidal que vai diminuindo a amplitude exponencialmente, ou mesmo um polinômio. Então esses forçamentos aparecem em muitas situações práticas. Então, apesar desse método não ser um método tão geral quanto a variação dos parâmetros, ele é um método bem prático. Se aplica em muitas situações importantes. Beleza? Então a ideia do método é essa. Você descobre como é que você anula o forçamento. E aí, uma vez que você anula o forçamento, você sai de uma EDO não homogênea. Você transforma ela numa homogênea de ordem maior. Essa homogênea de ordem maior você resolve desse jeito. E a essa solução da homogênea de ordem maior vai ser a forma da solução geral. E aí você descarta o que veio da homogênea, pega só o que não veio da homogênea, que é a solução particular, você vai ter a forma da solução particular. E aí vai ter uns coeficientes aí para determinar. Os coeficientes que apareceram quando você resolveu a EDO homogênea de ordem maior. Como é que você determina esses coeficientes? Joga na EDO. Beleza? É por isso que chama esse método ou método anulador ou método dos coeficientes a determinar. Vocês vão ver muito livro que explicam esse método na base do chute. Tenta uma solução particular dessa forma. Se não der, tenta dessa outra. Se não der, tenta dessa outra. Aí eu quero que vocês percebam que aqui do jeito que a gente fez, não tem chute nenhum envolvido. Então, uma vez que eu consigo anular o forçamento, vai ter uma solução daquela forma, vai dar certo. Então, aqui não tem chute envolvido. Tá? Por isso que eu quis esperar a gente chegar no final do curso para ver esse método, porque apesar dele ser um método mais prático para resolver EDO com esse tipo de forçamento, para saber por que ele funciona e como ele funciona, você precisa primeiro saber como funcionam as EDOs de ordem N. É isso aqui que está por trás desse método, não tem chute nenhum. Tá? Então esse método tem diversas aplicações. Na lista de exercícios vocês vão ver algumas dessas aplicações. Tá? Então na lista de exercícios vocês vão ver EDOs aqui a gente só fez EDO de ordem 1 e tal, na lista de exercícios vocês vão ver EDO de ordem maior, com forçamentos mais interessantes para vocês desenvolverem esse método. Beleza? O que a gente vai fazer a seguir a gente já estudou oscilações livres, né? Agora vamos usar esse método para estudar oscilações forçadas, é uma aplicação desse método. Beleza? A gente vai ver na aula seguinte.